Olá pessoal, na aula de hoje eu vou resolver questões do estudo dirigido capítulo 10, relações métricas no triângulo retângulo e razões trigonométricas. Pegue o caderno, pegue o livro e vem comigo, vamos nessa. Questão 1. Calcule o valor de x. Então aí está a primeira questão. Eu vou ter que usar alguma relação métrica. Neste caso, a relação métrica que eu vou usar na letra A, h ao quadrado é igual a m vezes n. O que foi isso que eu escrevi? A altura relativa à hipotenusa, que é o h, ao quadrado, é igual ao produto das projeções dos catetos sobre a hipotenusa, que são m e n. Perfeito? Então, basicamente isso. Você precisa olhar para a questão e saber qual relação métrica você vai usar. Neste caso, eu estou usando a relação métrica que relaciona a altura em relação à hipotenusa e as projeções dos catetos. Então, o que eu preciso fazer é substituir os valores na fórmula. H, neste caso, é 6. M, neste caso, é 12. E o n, neste caso, é o x. 6 ao quadrado é 36. 12 vezes x, 12x. X, neste caso, é 3. A medida de x é 3. Resolvemos a letra A. Vamos para a letra B. Na letra B eu tenho a medida de um cateto, a projeção dele e a hipotenusa. Neste caso, a relação métrica que eu vou usar é essa. A medida do cateto ao quadrado é igual à hipotenusa vezes a sua projeção. Certo? Neste caso, B é x, A é a hipotenusa. É fácil perceber que a hipotenusa ela mede 12. 7 mais 5, 12. Então, a hipotenusa é 12. E a projeção, 5. X ao quadrado é 12 vezes 5, que é 60. Preciso descobrir o número cujo quadrado seja 60. Certo? Neste caso, raiz quadrada de 60. Seria mais ou menos, certo, pessoal? Mas, nesse caso, como é uma questão de geometria, eu sei que x é uma medida. E medida só pode ser valor positivo ou zero. Não existe medida com valor negativo, medida de comprimento, tá bom? Raiz quadrada de 60. Vamos decompor aqui o 60 rápido. 2,30, 2,15, 3,5, 5,1. Então, qual o número que sai da raiz? Quem sai da raiz é o número 2. E quem fica na raiz? O 3 e o 5, que é o 15. Então, a medida de x, na letra B, é 2 raiz de 15. Vamos para a próxima questão. Questão de número 2. Utilize o teorema de Pitágoras para calcular o valor de x. Utilizar o teorema de Pitágoras, pessoal, é você pegar a fórmula e substituir os valores do triângulo na fórmula. O teorema de Pitágoras diz que hipotenusa ao quadrado, a medida dela, é igual a medida do cateto ao quadrado mais medida do outro cateto ao quadrado. Neste caso, eu vou substituir. A é 3 raiz de 5. Então, eu preciso colocar 3 raiz de 5 dentro do parênteses. É igual a 6 ao quadrado mais x ao quadrado. Resolvendo esta primeira potência, eu faço 3 ao quadrado vezes raiz de 5 ao quadrado. Eu distribuo o expoente para todos os fatores da base. E aqui 6 ao quadrado mais x ao quadrado. Eu vou só repetir, tá? E agora eu vou trabalhar as potências. As potências propriamente dita agora. 3 ao quadrado é 9. E raiz de 5 ao quadrado é 5. Isso é igual a
36 mais x2. 9 vezes 5, 45. Menos 36 é igual a x2. X ao quadrado é quem? É 9. Então, x é o mesmo que raiz quadrada de 9, que todo mundo sabe, que é o número 3. Então, o valor de x, nesta segunda questão, é 3. Perfeito? Vamos para a próxima questão. Questão 3. A figura mostra um edifício que tem 15 metros de altura, com uma escada colocada a 8 metros de sua base ligada ao topo do edifício. Qual o comprimento dessa escada? Então, aqui está a imagem, gente. Eu tenho um prédio de 15 metros e uma escada que vai do chão ao topo do prédio. A base da escada está a 8 metros da base do prédio. Qual o comprimento da escada? Em outras palavras, ele está perguntando qual a medida da hipotenusa deste triângulo retângulo formado, né, por essa situação. Vou desenhar aqui o triângulo retângulo. Ó. Seria mais ou menos isso. O chão, o prédio e aqui inclinado a escada. Quero descobrir a altura da escada. No triângulo, este cateto mede 15 e este outro cateto mede 8. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, eu vou ficar com h ao quadrado é igual a 15 ao quadrado mais 8 ao quadrado. H ao quadrado é 15 ao quadrado, que é 225, mais 8 ao quadrado, que é 64. H ao quadrado será 289. Então, o H será a raiz quadrada de 289. A raiz quadrada de 289, pessoal, é 17, certo? 17 ao quadrado é 289. Portanto, o H é 17. Então, resposta. Qual o comprimento dessa escada? 17 metros. Certo, pessoal? Vamos para a próxima questão. Questão 4. Uma questão de razão trigonométrica. Calcule x utilizando relações trigonométricas. O objetivo aqui, pessoal, é você olhar para o triângulo retângulo, perceber a relação entre o ângulo dado e as medidas dos lados, né, para saber se a gente vai usar seno, cosseno ou tangente. Neste primeiro caso aqui, eu tenho um ângulo e em relação a ele, essa medida é o cateto oposto e essa medida aqui é a hipotenusa. Por isso eu sei que eu vou usar a relação seno, porque seno de um ângulo é cateto oposto dividido pela hipotenusa, então é o seno. Substituindo aqui, eu vou ter seno de 30 graus é igual a x sobre 5. Mas a gente sabe que seno de 30 graus é 1 sobre 2. Pela tabelinha, arco notável, certo? 30 graus, 45 graus e 60 graus você deve saber. E a gente tem aquela tabela que vai ajudar. Perfeito? Faço aqui a proporção. 2x igual a 5. Conclusão, x é 5 dividido por 2. Essa é a resposta da letra A. Vamos para a letra B. Na letra B, novamente, eu tenho aqui o ângulo e as medidas que aparecem no triângulo em relação a esse ângulo são cateto adjacente e cateto oposto. Por isso, eu sei que nesse caso, eu devo usar a razão tangente, porque tangente de um ângulo é cateto oposto sobre cateto adjacente. Substituindo, eu fico com tangente de 60 graus é igual a cateto oposto, 1,8,
sobre cateto adjacente x. Mas a gente sabe que tangente de 60 é quem? Raiz de 3. Fazendo a proporção aqui, né, eu fico com raiz de 3x igual a 1,8 vezes 1, 1,8. O raiz de 3 eu vou passar dividindo, mas eu não posso deixar a raiz de 3 no denominador. Eu preciso racionalizá-lo. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. Fico com em cima 1,8 raiz de 3 e embaixo 3. Simplificando aqui, 1,8 por 3, eu fico com 0,6 raiz de 3. Então, essa é a resposta da letra B. X é 0,6 raiz de 3. Na letra C, eu tenho um triângulo, e aqui o ângulo dado, 45 graus. E em relação a esse ângulo, eu tenho o cateto adjacente e eu tenho a hipotenusa. A partir daí, eu concluo que eu vou usar a razão cosseno, porque cosseno relaciona cateto adjacente com hipotenusa. Substituindo, eu fico com cosseno de 45 graus é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa, raiz de 3. Mas a gente sabe que cosseno de 45 é quem? Raiz de 2 sobre 2. Vou fazer a proporção. Fico com 2x é igual a raiz de 3 vezes raiz de 2. 2x, quem é raiz de 3 vezes raiz de 2? Gente, o produto das raízes é a raiz do produto. Então, eu posso fazer raiz de 3 vezes 2, 6. Na multiplicação, eu posso juntar dois radicais num só, porque eles têm o mesmo índice, tá? Então, x é igual a raiz de 6 sobre 2. Essa é a resposta da letra C. Vamos para a próxima questão. Questão 5. Um caminhão sobe uma rampa de 6 metros para chegar a uma plataforma. Sabendo que a rampa faz com o chão um ângulo de 30 graus, qual a altura da plataforma? Eu tenho aqui um problema de rampa. Eu sei que a inclinação da rampa é 30 graus e nesse triângulo formado aqui, ele me dá a hipotenusa e pede o cateto oposto. Neste caso, eu vou usar a razão seno, porque eu sei que o seno de um ângulo é cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 30 graus é igual a cateto oposto sobre hipotenusa, 6. Mas a gente sabe, eu sei, você sabe, todo mundo sabe, que seno de 30 graus é 1 sobre 2. Perfeito? Agora eu faço a proporção. 2x é 6 vezes 1, 6. X é 3 metros. Por isso a resposta é a alternativa C, 3 metros. Na questão 6, eu tenho o seguinte: no plano cartesiano, qual a distância entre os pontos 1, 2, 3, 4? Eu vou fazer aqui um esboço do plano cartesiano. Aí estão os pontos no plano cartesiano. A questão quer saber qual a distância entre eles. Eu consigo fazer aqui um triângulo retângulo, tá? Vou fazer ele em vermelho aqui, ó. Eu vou projetar aqui os dois catetos. E aqui em forma 90 graus. Esse primeiro cateto aqui mede 2. E esse outro cateto mede 2 também. Ok? Esse mede 2 porque vai do 1 ao 3. E o outro vai do 4 ao 2 e mede 2. Então, eu calculo aqui a hipotenusa, que é que eu vou chamar de D, a distância. E faço. A distância ao quadrado é o cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. D ao quadrado é 4 mais 4, D ao quadrado é 8.
coloco a raiz quadrada nos dois lados, eu fico que D é raiz de 8. Raiz de 8 é 2 raiz de 2. Essa é a distância entre os pontos. 2 raiz de 2. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima.